Olá, turma! Hoje estamos aqui para mais uma aula de português. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os mapas conceituais ou os esquemas, tá bom? O que é isso? Então vamos lá, vamos ver direitinho o que nós vamos aprender hoje. Hoje nós vamos ler um texto que fica no nosso material Ler e Escrever, sobre a produção e destino do lixo. E nós vamos fazer o esquema a partir da leitura desse texto, tá bom? Então, olha lá, os esquemas ou mapas conceituais, eles ajudam e facilitam os estudos de vocês, tá bom? Então, vamos começar. Nas páginas 199 e 200 do Ler e Escrever, vocês têm um texto que fala sobre o lixo e sua classificação. Vocês, né, junto comigo, nós vamos fazer a leitura desse texto. Eu vou fazer uma introdução da leitura do texto e depois vocês vão ler com mais calma o texto para o nosso vídeo não ficar muito longo. E eu vou dar para vocês um exemplo de como nós podemos construir um esquema a partir dos conceitos e das ideias que vocês acharem aí mais importante na leitura de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Olha lá, é aqui, ó, a atividade 2B, leitura de texto e organização de sínteses. Então, olha lá, construir os esquemas nada mais é do que tirar as partes mais importantes do texto para vocês poderem aprender mais, para vocês facilitar o estudo de vocês, tá bom? Então, olha lá, o lixo e sua classificação. Os cientistas estabeleceram 2 critérios de classificação do lixo, com a finalidade de não apenas compreendê-lo, mas também de como utilizá-lo. O primeiro critério de classificação considera a origem do lixo. O segundo, o seu conteúdo, ou seja, quais materiais ou substâncias fazem parte de sua composição. Então, olha lá, em relação ao conteúdo, o lixo pode ser chamado de orgânico ou inorgânico. E aí, vocês vão ter mais algumas informações aí, né, sobre a definição de lixo orgânico, de lixo inorgânico, também sobre a origem desse lixo, né, como que ele pode ser classificado. Então, eu não vou ler o texto inteiro aqui para o nosso vídeo não ficar muito grande, mas eu vou construir com vocês um mapa conceitual, um esquema, para vocês poderem organizar o estudo de vocês e ficar mais fácil na hora de guardar todas as informações que vocês leram no texto, tá bom? Então, vamos lá, ó. Então, o primeiro esquema aí será sobre o quê? A origem do lixo. Então, eu li lá no primeiro parágrafo que nós temos 2 tipos de origem do lixo, que é o lixo orgânico e o lixo inorgânico. Tudo bem até aí? Então, olha lá, eu fiz um esquema, né? Eu fiz retângulos com as coisas com as informações que eu queria guardar. Então, por exemplo, origem do lixo. Aí eu coloquei os conectores, que são essas setinhas aqui, tá? Orgânico ou inorgânico. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar qual a definição do lixo orgânico. O que é o lixo orgânico? Então, olha lá, o lixo orgânico são restos de seres vivos, tanto animal como vegetal. Tudo bem até aí? Muito bem. E agora a definição de lixo inorgânico, que é aquele composto por materiais não vivos, produzidos pelas indústrias e pelo próprio homem. Tudo bem até aí? Então, o nosso primeiro esquema falou um pouquinho sobre a origem do lixo orgânico e do lixo inorgânico. Então, nós guardamos essa informação de uma maneira fácil, prática, da gente visualizar e bem interessante, bem colorida aí para a gente poder guardar bastante na cabeça. Isso vocês podem fazer no caderno de vocês, tá bom? Então, através de desenhos, vocês podem desenhar os retângulos, escrever as palavras dentro, igual eu fiz aqui no computador. Vocês podem fazer no caderno de vocês, porque se torna uma maneira mais fácil de vocês guardarem todas as informações e de vocês estudarem depois, tá bom? Olha lá,
Próxima parte do nosso texto fala sobre quanto à sua origem, o lixo pode ser classificado. Então, olha lá, ele tem algumas classificações quanto à origem dele, tá bom? Então, vamos ver quais são essas classificações? O primeiro é o lixo produzido no ambiente doméstico. Então, é todo aquele lixo que é produzido nas nossas casas, tá? Nas nossas residências. Restos de alimentos, embalagens, papéis, plásticos, vidros, todo aquele lixo que nós produzimos dentro da nossa casa, do nosso ambiente doméstico. E que nós temos que fazer o quê? Separar esse lixo, né? Então, tem que colocar o que é para reciclagem e o que não é. Então, qual é o lixo orgânico, qual é o lixo inorgânico, qual que eu posso reciclar e qual que eu não posso. Tudo bem? A gente separa em sacos e descarta em sacos diferentes. Não podem esquecer disso, tá bom? Depois, nós também temos aí o lixo resultante da atividade da indústria. Então, nós temos aí as indústrias, né, que fazem transformações de matérias-primas, né, transformações de substâncias orgânicas ou inorgânicas. E todo esse lixo que é acumulado nas indústrias, nós também classificamos aí como uma origem de lixo, tá bom? Depois, vamos lá. O lixo de origem hospitalar. Então, o lixo de origem hospitalar, o nome já diz, hospitalar. Então, é todo o lixo que é produzido por hospitais, farmácias, ambulatórios médicos, clínicas veterinárias, institutos de pesquisa de saúde, né? Entre outros. Então, tudo que é da área hospitalar, a gente chama de lixo de origem hospitalar. Tudo bem? Vamos passar para o próximo. Lixo de vias públicas. Então, olha lá, todo aquele lixo que fica nos bueiros, né, das ruas, né, que ficam nos canais, nos terrenos abandonados, né, e entre outros, que muitos são compostos por terra, folhas, né, entulhos, detritos diversos, né, galhos, entre outros. Então, tudo isso é considerado lixo de vias públicas, tudo bem? Vamos lá. Depois tem o lixo produzido pela construção civil. Então, o que é aí a construção civil? São as construções. Então, todo o lixo que é produzido quando aquela construção, aquela construtora está construindo um prédio, construindo uma casa, construindo alguma coisa, tá? Por exemplo, quando a gente reforma a nossa casa, que nós tiramos os azulejos da parede e que nós tiramos o piso do chão, né? Muitas vezes esse material que nós tiramos, ele vira lixo, porque quando tira, quebra e não consegue ser reutilizado, certo? Então, tudo isso é considerado um lixo que é produzido pela construção civil. Vamos lá? Próximo. Lixos de diferentes sólidos especiais. Então, olha lá, o que é de diferentes sólidos especiais? Então, olha lá, são aqueles que são provenientes do descarte de produtos que temos que ter cuidado, muito cuidado, como pilhas, baterias, né, lâmpadas, né? Tudo isso, geralmente existem estações, né, de reciclagem, estações de descarte de lixo, que você leva esse lixo para essas estações. Então, lá você deposita a sua pilha, a sua bateria, tá bom? Eles têm sempre, os lixos têm os lugares específicos próprios para serem descartados. Não podemos esquecer disso. Próximo. Outros lixos produzidos por diferentes origens, né? Ou seja, trata-se dos lixos de diferentes origens, como os veículos, tem alguns veículos abandonados, veículos que foram batidos e que não teve conserto e que o dono abandonou, então ele fica muitas vezes lá jogado no meio da rua, né? Esses de animais mortos que morrem em rodovias e tudo mais, né? E até de produtos resultantes de acidentes, tá bom? Então, esses são os lixos de diferentes origens que nós classificamos. Tudo bem até aqui? Então, olha lá, fiz mais um esquema aí, olha, fizemos mais um esquema, mais um mapinha para a gente olhar e visualizar.
Então, quando a gente vai rever essa atividade, quando a gente pega o nosso caderno novamente, a gente visualiza tudo que a gente aprendeu. Então, é importante vocês aprenderem a fazer esses esquemas, tá bom? Na atividade 2C, vocês vão construir um esquema parecido com esse, mas com as informações do texto que tem lá na atividade 2C, que fala sobre a coleta e o destino do lixo orgânico. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão construir um esquema. Eu já dei o exemplo, agora vocês vão construir o esquema de vocês com as informações do texto aí da atividade 2C. Lembrando que esse esquema é do texto da atividade 2B, tá bom? Então, tentem aí, façam, se tiverem dúvidas, voltem no vídeo, assistam de novo, porque esse método dos esquemas, ele é muito importante para vocês aprenderem a estudar sozinhos, para fazer as sínteses de vocês, os resumos de vocês, e pegarem as informações principais e colocarem num espaço menor e de boa visualização. Assim a gente consegue aprender de uma forma diferente, mas muito eficaz, muito boa de se aprender. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula. Se vocês gostaram, vocês deixam aí um comentário, tá bom? E até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!